Bem-vindos de volta, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender, a importar ícones e um background personalizado. Bom, na última aula a gente já criou nosso mapa do Nock, Teve a introdução aos mapas. Então, se eu abrir aqui, a gente adicionou um elemento e não fez mais nada. Então, nessa aula a gente vai aprender, a importar ícones personalizados. Então, se eu editar o meu mapa aqui, Então, pegar o meu host e vir aqui nos ícones, eu tenho somente os ícones padrão dos Zabbix. Então, a gente tem ícone de... Dá uma olhada aqui, ó. De cloud, Então, uma nuvem. A gente tem ícone de roteador, ó, ícone de modem. Aqui na frente, pessoal, a gente tem, a referência do tamanho do ícone em pixel. Então, por exemplo, esse modem 48, é um ícone em 48 pixels. Esse quadradinho aqui, ó, ele tem 50 pixels. Então, se você colocar um modem aqui, por exemplo, de 48 pixels, ele abrange esse quadradinho aqui exatamente. Então, as imagens que eu vou importar, os ícones, praticamente, a maioria são de 48 pixels. Então, vamos lá. Aqui na minha máquina, eu já tenho a pasta aqui, ícones para Zabbix. Então, vou deixar disponível para download aí. Quem quiser baixar, Esses ícones foram eu mesmo que editei. Eu fiz todos. Então, esses ícones nada mais são, do que eu peguei os ícones aí em as imagens, em formato PNG sem fundo e editei, pro tamanho que a gente vai usar aqui nos Zabbix. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui a AirGrid, M5. Então, traço 48 ali, quer dizer que ela tem 48 pixels, Então, se eu parar o mouse aqui em cima, a gente pode ver que a dimensão, 48 pixels. Tem algumas antenas aqui, tem CCR, tem DNS. Então, aqui eu tenho bastante ícone. Tem ícone de redes sociais para quem monitora. Então, parte de provedor, a gente tem bastante ícone, Ó, OLT, Patch Panel, roteador aqui NE40, switch da Ubiquiti, enfim. Então vamos ver como que importa, Então vocês façam download aí dos ícones, Deixam salvo. O ícone salvo a gente vai vir aqui, em administração geral. Aqui, pessoal, na aba geral, aqui em cima a gente vai clicar, e vir em imagens. Muita gente confunde com mapeamento de ícones, mas é em imagens. Aí, dentro do diretório imagens, aqui na direita, a gente tem o que a gente vai importar. Então, a gente consegue importar ícone, e fundo, que é o background. Então, a gente vai começar importando ícones. Então, eu vou criar um novo ícone. E aqui eu vou buscar, esse ícone na minha máquina. Então, área de trabalho, vou entrar na minha pasta. Vou procurar aqui, pela OLT. Então, eu tenho a OLT underline 64, Então, tem 64 pixels. Eu gosto de copiar o nome que eu tenho aqui e deixar exatamente como está nos Zabbix, por padrão mesmo. Se você quiser colocar de outro nome, de outro jeito, tanto faz também, não tem problemas. Então, eu coloco OLT, underline, e o tamanho do ícone para me saber também, se eu tiver 3 ou mais ícones de OLT, para me saber o tamanho que esse ícone está redimensionado. Então, eu vou adicionar. Se eu descer aqui embaixo no O, dar um Ctrl F aqui para a gente pesquisar. Então, a minha OLT já está aqui. Se você vir aqui, pelo esse menu, você consegue ver mais ou menos o tamanho do ícone também. Então, você vê que a OLT aqui, ela é 64 pixels, ela é mais ou menos do tamanho do PBX aqui. Porém, lá no mapa, você não consegue ver a imagem. Então, se você não colocar aqui uma referência de tamanho, às vezes você não sabe, o tamanho daquela imagem. Então, vou importar uma outra imagem aqui. Vou buscar uma CCR. Então, vou pegar essa CCR de 96 pixels, que o roteador eu gosto de deixar geralmente um pouquinho maior, Então, vou copiar e vou importá-la aqui. Beleza, então minha CCR já está aqui. Se alguém quiser importar fundo, background, então só mudar aqui para fundo e importar o plano de fundo. Então, vou importar essa imagem minha aqui, da 17, vou deixar como 17 mesmo, então a gente já tem o background aqui, beleza?
Então, se a gente conferir agora, né, em monitoramento mapas, se eu vim editar o mapa do NOC, né, vim aqui em construtor, construtor não, né, propriedades, e aqui, né, em imagem de fundo eu consigo, né, selecionar a 17 agora. Se eu atualizar e abrir o mapa, eu já tenho, né, uma imagem de fundo aqui no meu mapa, beleza? E se a gente editar, né, dentro do mapa o elemento, clicar nele e buscar pelo nome aqui dos ícones, né, a gente já tem a CCR e a gente já tem a OLT também. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.